Conectado. Como nós estamos nos últimos dias de 2022, sábado teremos o culto de fim de ano, e eu tenho certeza que você estará aqui para ser abençoado. Talvez chegue agora a época, um momento em que você começa a estabelecer alguns alvos, pegar aquela listinha de pedidos que você espera que aconteça em 2023. Não sei se você tem esse hábito, no final de cada ano estabelecer novos alvos, ver o que você conseguiu alcançar, que você tinha estabelecido na virada do último ano. Tem pessoas que vivem também só de estabelecer alvos e não cumprem nada. Então não é só isso. Mas talvez você conheça alguém que já começa nessa época a fazer a lista de pedidos para o próximo ano. E eu tenho certeza aqui que cada um teria um pedido diferente, um do outro, para esse próximo ano. Mas pensei, se você tivesse que estabelecer uma lista com pedidos para o próximo ano, pedindo a Deus para esse próximo ano, ou uma lista com alvos que você gostaria de alcançar nesse próximo ano, quais seriam as coisas que você colocaria nessa lista? Quais seriam as coisas que estariam presentes ali na sua relação? Quais seriam as coisas que você colocaria como prioridades? São coisas que eu preciso, são coisas que eu vou pedir para Deus nesse próximo ano, são coisas que eu preciso que sejam alcançadas. Querido, nesta noite eu quero desafiar você a mudar um pouco essa lista sua. E eu vou te dar uma sugestão de um pedido que tem que estar no topo da sua lista. Mesmo que você já tenha alguns estabelecidos, mesmo que você já tenha alguns alvos estabelecidos para a sua vida, para esse próximo ano, eu gostaria que você colocasse um que eu acredito ser o fundamental, principal. Tem sido para mim, nesse ano, e eu tenho certeza para o próximo ano. Sabe o que é? A minha necessidade de ter sabedoria. Esse tem sido o meu pedido a Deus. Senhor, me dê sabedoria. Talvez você, quando pensa nessa lista e nesse alvo, você pensa em tantas coisas que nunca entrou na sua lista sabedoria. E eu não estou falando aqui de ter conhecimento, porque ter conhecimento é diferente de ser sábio. Eu estou falando de você ter sabedoria. Então você já fez a sua lista para o próximo ano? Quais são as coisas que você colocou nessa lista? Coloque no topo da sua lista a necessidade que você tem de ter sabedoria. Mas pastor, sabedoria? Sim. Eu tenho certeza que hoje, quando você para olhar o ano que você está encerrando, 2022, muitas foram as situações que, se você fosse mais sábio, você teria evitado algumas coisas. Você poderia ter chorado menos, o sofrimento seria menor, os caminhos seriam mais fáceis. Mas por faltar sabedoria, eu e você muitas vezes agimos como tolo, segundo o nosso próprio coração. Como a gente olha então, e como a gente obtém a sabedoria? Tem um livro que vai te ajudar a você ser sábio, que é o livro de Provérbios. Nós, os coordenadores de área, estamos nos reunindo com o pastor Fernando Ieda e estamos sendo desafiados a ler Provérbios todos os dias. Ao ouvir Provérbios através do aplicativo, quando você coloca lá para ele falar, você só vai ouvir. Mas ao ler ou ouvindo, você encher o seu coração com a palavra. E um livro que vai te trazer muita sabedoria e que vai te falar muito de sabedoria é Provérbios. Olha esse texto. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Guarde os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência, peça entendimento. E sabe como você vai buscar isso? Busque como prata. Procure como quem procura tesouros escondidos.
não é uma busca superficial. E então, se você fizer tudo aquilo, se você prestar atenção, se você guardar os mandamentos, se você der ouvido, se você concentrar o coração, se você clamar, se você pedir, se você buscar, se você procurar, você vai entender o que é temer ao Senhor, o que é o temor do Senhor. Se você fizer tudo isso, você vai obter o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, e da sua boca vem conhecimento, vem entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos, e é escudo para os íntegros. Ele faz o quê? Ele guarda os caminhos dos justos, protege os seus fiéis por onde andam, e então você entenderá o que é certo, o que é justo, imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. O livro de Provérbios, ele transborda de conselhos que nos oferecem e nos dão sabedoria. Ler Provérbios vai dar para você essa oportunidade de ver o que Salomão nos ensina sobre sabedoria. E quando a gente fala de Salomão e os provérbios de Salomão, a gente precisa entender quem foi Salomão. E nada melhor do que explicar quem foi olhando para o que a palavra de Deus fala sobre Salomão. E Provérbios já começa dizendo algumas coisas de Salomão. Esses são os provérbios de Salomão. Quem foi Salomão? Ele foi rei de Israel e filho de Davi. Mas há um outro texto que fala um pouco sobre ele. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria, entendimento, discernimento, um conhecimento tão vasto como a areia do mar. E na verdade a sabedoria de Salomão era maior do que a de qualquer sábio do Oriente, inclusive dos sábios do Egito. Ele era o mais sábio do que qualquer outro homem e ficou famoso entre todas as nações vizinhas. Ele foi o autor de 3.000 provérbios. Escreveu 1.005 canções, foi um grande estudioso da natureza e tinha muito interesse nos animais, nos pássaros, nas serpentes, nos peixes, nas árvores. Os reis de todas as nações ouviram falar da sabedoria de Salomão e enviaram representantes para buscar dele conselho. Esse era Salomão, um homem extremamente sábio. Há um outro texto que me deixa muito impressionado sobre Salomão. Uma rainha, quando ouviu falar dele, a rainha de Sabá, ela foi até ele, e olha a declaração dela: mas eu não acreditava no que diziam, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade. A sabedoria deste homem e a sua riqueza, ela ultrapassa aquilo que eu ouvi. Salomão, através do livro de Provérbios, nos mostra alguns ingredientes, algumas receitas de como eu e você podemos ser muito mais sábios para um próximo ano. E não repetir algumas coisas que você repetiu esse ano, que você fez esse ano, que você viveu este ano, porque faltou em você sabedoria. E interessante que a sabedoria que a gente está falando aqui, ela não é encontrada numa faculdade, numa universidade. Você não vê em nenhum curso de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, um curso como obter sabedoria. Não existe isso. E não é um curso superior que vai dar a você sabedoria. Nós vimos um dos versículos dizendo que a sabedoria, ela procede de quem? De Deus. A sabedoria vem de Deus. O discernimento não é resultado que a gente alcança com a conclusão de um curso. Você ganha conhecimento, e isso é fantástico. Você precisa disso. Mas algumas pessoas elas conhecem muitas coisas e são sábias. Elas combinam o conhecimento que têm com a sabedoria, são sábias. Mas algumas pessoas, e talvez você conhece alguns assim, que têm um grande conhecimento, mas não são sábias. E o conhecimento que têm não ajuda elas a serem sábias.
E talvez você é alguém assim. Você conhece muita coisa, mas por faltar sabedoria, você se pega fazendo algumas coisas que não era para você fazer. Não era para você passar, porque você já sabe, você conhece, você tem conhecimento daquilo. A sabedoria deveria ser uma herança familiar. A gente vê muitas pessoas, e pais e mães preocupados com a herança que a gente vai deixar para os nossos filhos. Se tem algo que a gente deveria se preocupar em deixar para os nossos filhos como herança, é a sabedoria. Quantas vezes eu hoje tenho algumas coisas que eu aprendi, porque lá atrás o meu pai foi sábio em dizer: filho, cuidado com isso, não faz assim. Naquela época, para mim, ouvir isso não era bom. Como para os nossos filhos hoje, ouvir algum conselho não é bom. Mas como foi bom, porque hoje eu me pego fazendo isso com os meus filhos. E a sabedoria deveria ser assim, uma herança que a gente transmite para os nossos filhos. Imagina como seria bom a nossa sociedade, principalmente a nossa cultura, o nosso Brasil, se nós tivéssemos como hábito os mais novos aprender com os mais velhos. E hoje o que acontece? Os mais novos não têm paciência de ouvir os mais velhos, suas histórias de vida, seus conselhos, porque a gente pega os mais novos, os adolescentes e jovens, achando que já sabe tudo, não é? A gente vai conversar com o filho, falar alguma coisa, o filho, ele acha que ele já viveu mais do que você, porque nós não estamos vendo a sabedoria como aquilo que o pai transmite ao filho, a mãe transmite à filha, e a verdadeira sabedoria, ela deveria ser a maior herança que a gente poderia deixar para os nossos filhos. Só que é a sabedoria que não vem de nós, essa sabedoria que vem de Deus. É o Senhor que concede sabedoria, e da sua boca vem conhecimento e entendimento. Então, sabe como a gente pode obter sabedoria? A gente tem que fazer o quê? Ore por sabedoria. Pegue as suas orações de 2022. Aquelas orações que foram pedidos, que você não agradeceu, você não louvou, você só pediu. Não foi intercessão, você não orou por outros, você pediu por você. Quantos desses pedidos a sabedoria esteve envolvida? Você estava ali orando: Senhor, me dê sabedoria. Quantos a sabedoria estavam ali nos seus pedidos? E a gente olha um texto que fala sobre isso. Clame por inteligência, peça entendimento. É o que dá lá em Provérbios 2. Tiago capítulo 1, versículo 5 fala sobre isso. Se você tem falta de sabedoria, se você precisar de sabedoria, peça a Deus, Ele é generoso e você vai receber. Ele não vai repreender quem pede a Ele sabedoria, entendimento. Então, querido, se você precisa colocar algo na sua lista como alvo, como pedido, coloque a sabedoria. Seja mais sábio. E quando a gente lê Provérbios, a gente vai ver duas figuras que aparecem muito: o sábio e o tolo. Eu não quero ser um tolo. Na forma como falo, na forma como eu estou agindo, nas minhas ações, eu quero ser sábio. Talvez a gente não vai ser um Salomão, com todo o conhecimento que ele tinha, ao ponto de tantas nações irem até os conselhos dele. Mas no trabalho, na família, onde Deus me colocar, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: está aqui uma pessoa sábia, que tem entendimento, que tem discernimento das coisas, que olha as coisas de uma perspectiva diferente. E sabe por que Salomão era tão sábio? Porque Deus falou para ele: faz um pedido, e eu te concedo esse pedido. E sabe o que ele fez? Ele pediu um coração compreensivo, para fazer a diferença entre o certo e o errado. E Deus honra o seu pedido e dá a ele um coração sábio e compreensivo. Eu fico imaginando, se Deus falasse para mim: pede o que você quiser, eu dou. Se Deus falasse isso para você, seria sabedoria que você pediria? Será que é sabedoria que a gente iria pedir a Deus? Senhor, olha, diante de tantas coisas que eu gostaria de ter, me dê sabedoria. Talvez a gente ia pedir tantas outras coisas.
E é por isso que nessa noite eu gostaria que você olhasse para essa palavra e reconhecesse. Se tem uma coisa que a gente precisa é da sabedoria. E esse texto de Tiago, ele é muito lindo, porque mostra que Deus, quando Ele ouve o nosso pedido por sabedoria, Ele é generoso. Ele distribui de forma generosa o suprimento de sabedoria para o seu povo. Porque se tem uma coisa que Ele quer do seu povo, é que o seu povo seja um povo sábio. Um povo sábio. Então, querido, olha para a sua vida. Olha para a vida que você teve em 2022, como esposo, como filho, como esposa, como funcionário, como patrão, como servo na igreja. Você foi uma pessoa extremamente sábia. Você transbordou de sabedoria, ou em alguns momentos você agiu como um tolo, porque faltou sabedoria. Faltou você pedir: Senhor, me dê sabedoria. Todas as coisas que você fez, todas as escolhas que você fez, todas as ações que você tomou, tudo aquilo que você escolheu, você pediu antes a Deus: Senhor, me dê sabedoria para que eu não escolha errado, para que eu não faça errado. Ou você se pegou orando depois que tinha já feito tudo errado, e o Senhor me ajuda e só corre. Estou desesperado que deu tudo errado. É falta de sabedoria. E eu e você muitas vezes somos assim. Então ore por sabedoria. Segunda coisa, para a gente obter sabedoria, você precisa desejar ser um homem e uma mulher sábia. Você precisa ter desejo por sabedoria. Talvez você tenha muitos desejos para o próximo ano, de viajar, de se formar, de se casar e tantas coisas que você coloca no seu papel, na sua lista de prioridades. Deseje por sabedoria. Olha o que diz o texto: busque essa sabedoria como prata, procure ela como ouro, como tesouro escondido. Eu não sei se você já viu, já acompanhou, gosta de ver isso, aqueles arqueólogos se esforçando, cavando, peneirando para achar objetos de valor. Aqueles arqueólogos que ficam dias, semanas, meses, cavam um pouco aqui, peneira e vê, e a hora que acham um objeto que eles reconhecem que tem valor, eles param tudo para ver se de fato aquilo é o que eles estão procurando, tem o valor que eles estão procurando. A gente vê isso entre esses cientistas, o empenho, a dedicação, dia após dia, semana após semana. E o que ele está falando aqui, essa nossa busca por sabedoria tem que ser assim. Não é algo que eu peço um dia e acabou. Não peço mais, não busco mais, não desejo mais. Talvez seja por isso que nós somos hoje uma sociedade com poucas pessoas sábias, porque nós não temos mais tempo de ficar peneirando, cavando, procurando sabedoria. A gente quer as coisas muito rápidas, e a gente não tem essa disciplina de sermos pessoas que dia após dia vai crescendo com a palavra, com as instruções da palavra e conhecendo através da palavra como ser sábio. É por isso que talvez a descoberta da sabedoria hoje é algo tão raro, porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Talvez você precisa fazer isso daqui, estudar um pouco mais a palavra de Deus em 2023. É aqui que a gente cava, é aqui que a gente escava, é aqui que a gente vai e mergulha, é aqui que a gente peneira para achar tudo o que tem de valioso com relação aos conselhos de Deus, para que eu e você sejamos sábios. Ler Provérbios tem feito isso. A gente leu o livro todo, do 1 ao 31, e depois a gente foi desafiado a ouvir o provérbio do dia. Então hoje que dia que é? 28. Vocês não sabem o dia não? 28. Está vendo? Como a gente está tão corrido, a gente não lembra que dia que é, né? A gente só lembra do dia 10, porque chega o boleto, né? Depois, já os dias das contas, a gente lembra. Então hoje eu vou ler o livro de Provérbios, capítulo 28. Amanhã 29, Provérbios 29. Quando der o dia 1º,
eu volto de novo em Provérbios primeiro, e isso para o resto da vida. Nossa, pastor, vai ficar um negócio chato. Não fica, querido, não fica. Cada dia você descobre algo de valor que você não tinha visto antes. É o que ele está falando aqui. Meu filho, preste atenção às minhas palavras, guarde esses mandamentos como um tesouro, dê ouvidos à sabedoria, concentre o seu coração no entendimento. E se concentrar hoje está sendo um negócio difícil, não está? Quantos estão louvando a Deus porque a gente voltou aos cultos presenciais? Uma porque nós estamos juntos, e outra porque em casa não dá para se concentrar. Não é a mesma coisa. E ele está falando que a gente tem que concentrar o nosso coração no entendimento, na palavra de Deus. Salomão nos encoraja em Provérbios a obter sabedoria. Ele diz que aqueles que obtêm sabedoria é porque amam a vida. E ele fala que é melhor obter sabedoria do que obter o ouro. E que aqueles que obtêm sabedoria encontram vida e recebem o favor do Senhor. E quando a gente vai procurar o que é sabedoria nos dicionários, alguns dicionários vão trazer uma definição simples do que é sabedoria. Dicionários bíblicos. Eles vão falar que sabedoria é olhar a vida no ponto de vista de Deus. Ser sábio é uma pessoa que olha a vida no ponto de vista de Deus. Porque geralmente a gente olha a nossa vida, o que passamos e o que experimentamos do nosso ponto de vista. É por isso que fica tudo mais difícil, porque a gente acha que não tem solução aqui. E quem tem sabedoria, quem obtém sabedoria, ele começa a olhar as coisas como Deus vê. Ele vê Deus através dos problemas. Ele vê Deus além daquilo que ele está passando. Você gostaria de ver as situações que você enfrenta do ponto de vista de Deus? Daquele que pode todas as coisas, daquele que é a cura, como nós cantamos aqui? Esse é uma pessoa sábia. E interessante que Provérbios 1:20 diz: a sabedoria, ela grita na rua, ela grita na praça pública. A sabedoria clama por sua atenção. O que Deus mais quer é conceder a nossa sabedoria. A sabedoria, ela quer fazer parte de você, mas somos nós que devemos buscá-la, e buscar através da palavra de Deus, da palavra do Senhor. A sabedoria não vai te invadir se você não buscá-la. Portanto, sature a sua mente com a palavra de Deus. Se você passar só 30 minutos do seu dia lendo a palavra e orando, querido, faz isso por 30 dias. Dedique 30 minutos do seu dia lendo e orando. Eu tenho certeza que no final desses 30 dias você não vai ser o mesmo. Faz esse desafio. Tem esse tempo com Deus. Tem esse tempo a sós onde você vai ler a palavra e orar, buscar a Deus. Eu tenho certeza que você não vai ser o mesmo. Você vai estar mais atento à voz de Deus, porque você vai viver com sabedoria. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter um entendimento diferente do que é temer a Deus. Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você entenderá o que é o temor do Senhor e você vai obter o conhecimento de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter respeito por Deus. E quando eu respeito Deus e temo Ele, eu deixo de lado tudo aquilo que Ele não gosta, Ele não se agrada, não faz bem para a minha vida. Eu não guardo no coração, eu não guardo na minha mente, eu não fico maquinando isso no coração e na mente, porque eu temo a Deus, eu tenho respeito por Ele, eu levo Deus a sério, e eu fujo daquilo que me afasta dEle. Temer a Deus é levar Deus a sério. E por isso que a gente vê hoje tantas pessoas brincando de ser cristão, porque não temem a Deus, não levam Deus a sério. Mas sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Deus quer que você seja uma pessoa sábia,
que tema Ele, que leve Ele a sério. Eu sei que você já fez isso esse ano, vai fazer isso no próximo ano. E através da sua vida e da sua forma sábia de viver, você vai fazer com que outras pessoas olhem para você e vão desejar ter essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento que você tem. Portanto, a verdadeira sabedoria a gente consegue quando a gente teme ao Senhor. Quando a gente teme ao Senhor. Quando a gente busca ao Senhor. E temer o Senhor é o princípio da sabedoria. O que você vai pedir para Deus em 2023? E eu não vou esperar 2023, eu já estou pedindo isso agora. Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para que eu possa ser um marido que minha esposa precisa ter. Me dê sabedoria para que eu possa ser o pai que os meus filhos precisam ter. Me dê sabedoria para que eu seja um pastor que essa igreja precisa ter. Me dê sabedoria para que na sociedade onde eu estiver, as pessoas possam olhar para mim e possam ver ali uma pessoa sábia nas suas ações, nas suas palavras, no seu jeito de ser. Sábia porque essa sabedoria não vem de mim, vem de Deus, vem da palavra, vem da minha comunhão com Ele. Essa é a minha oração ao Senhor. Qual vai ser o seu pedido? O que você vai pedir ao Senhor? Nós, como igreja, temos um pedido a Deus por você. Nós queremos que Deus inunde você, a sua vida, a sua casa de sabedoria, de bênção. Se tem algo que nós desejamos para você neste ano e no ano que vem, é que a bênção de Deus alcance a sua vida, a sua casa, o seu lar. Que você seja muito abençoado em ser um homem, uma pessoa, uma mulher sábia. É isso que nós queremos para você. É isso que nós oramos para você. É isso que você quer também? Nós vamos cantar isso. Vamos nos colocar em pé e vamos declarar isso. Nossa oração. Senhor, abençoe cada família da Memorial. Abençoe cada criança, cada adolescente, cada